Olá, sejam bem-vindos a mais uma HFC Cast. Eu sou Mônica Camolese, sou jornalista e hoje, no nosso podcast, nós vamos falar sobre o autismo. Você sabe que Abril Azul é o mês de conscientização do autismo? Quem vai conversar com a gente, para a gente poder levar informação para os pais, principalmente, é a doutora Renata Alvena. Ela é pediatra do desenvolvimento e comportamento. Doutora, seja bem-vinda ao HFC Cast. Oi, Mônica, muito obrigada, o pessoal do HFC todo, pelo convite de vir falar desse assunto tão importante, tão relevante nos dias atuais, quando a gente fala sobre o desenvolvimento infantil. Exatamente, né? O prestar atenção nesse desenvolvimento infantil. Agora, doutora, quando a gente fala de autismo, hoje em dia se fala mais, né? A gente vê hoje as campanhas, a gente está falando, né, do Abril Azul, que é justamente para essa conscientização. Hoje se tem mais campanhas, se tem mais informação sobre o autismo. Isso, perfeito, Mônica. É muito importante a gente falar sobre isso. Essa data foi criada pela ONU, né, com o objetivo da gente levar informação sobre o autismo às pessoas, para que a gente consiga respeitar essas pessoas e a gente consiga incluí-las de maneira efetiva na sociedade. Então, essa é a importância desse mês. E hoje em dia já tem essa inclusão maior, doutora? A doutora, né, que está aí nos consultórios, atendendo essas famílias, a doutora consegue perceber essa inclusão maior ou ainda está faltando informação? Eu acho que sim. A inclusão está acontecendo. Nós temos, desde 2010, a gente tem bastantes leis já, como a Berenice Piana, a própria Lei Romeu Mion, que é em favor das pessoas, para garantir os direitos das pessoas com TEA. Mas, com certeza, a gente está caminhando bem devagar. Ainda há muito o que fazer. Explica pra gente, a gente está falando do autismo, a doutora falou TEA, é legal para a gente explicar isso, né? Para que as pessoas tenham realmente a conscientização e o conhecimento também. Isso, quando a gente fala TEA, a gente faz uma abreviação de transtorno do espectro do autismo, que essa é a sigla que é reconhecida já e que as pessoas utilizam para designar essa condição. Ótimo, doutora. Agora, o que é o autismo, doutora? Como que a gente pode explicar o autismo? Então, o autismo é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento que tem um conjunto de sinais e sintomas para a gente conseguir fazer o diagnóstico. A gente utiliza o manual chamado DSM-5, né, como um norteador do diagnóstico. E, basicamente, a gente faz esse diagnóstico clinicamente, né, baseado na história clínica da criança. E também, lá na clínica, a gente utiliza de alguns recursos, algumas escalas, como a EIDOS, por exemplo, que é considerada o padrão ouro no diagnóstico do autismo. Basicamente, quando a gente fala em diagnóstico, a gente pensa do autismo, a gente pensa a gente chama de sintomas A, que é prejuízos na comunicação social e na interação social. Então, comunicação social, a gente pensa na comunicação verbal e não verbal, então, a gente pensa assim, atrasos na linguagem e também na comunicação não verbal. O que é isso? Expressões faciais, gestos e também na interação social. Então, as crianças, a maior parte das vezes, tem um prejuízo na socialização. É aquela criança que fica mais quietinha, que não vai brincar. Isso, tem uma dificuldade em fazer amigos, né? Tem uma dificuldade de interagir, de ter uma reciprocidade, então, de ter um diálogo, né? Em que eu falo, aí a criança responde, eu volto, e assim, ter um diálogo. Falar e ouvir, né? Perfeito. Também, além desses sintomas A, a gente chama de sintomas B, comportamentos repetitivos e interesses restritos. Então, as crianças têm estereotipias, às vezes têm movimentos repetitivos, que a gente chama de estereotipias. Elas têm, a gente chama de uma rigidez nas rotinas. Ela, quando muda uma rotina, por exemplo, ela se desorganiza, tem um grau de frustração muito grande. Ela segue uma rotina todos os dias. Perfeito. Ali. Então, se muda,
se muda, ela se perde, se desorganiza, às vezes entra numa crise. E também comportamentos repetitivos, interesses restritos. Crianças brincam sempre com o mesmo brinquedo, assistem sempre o mesmo desenho, gostam de enfileirar objetos, mas não é só isso, esse é o clássico, né, que as pessoas falam, mas elas sempre brincam da mesma maneira, com o mesmo brinquedo, às vezes não tem funcionalidade no brincar, então, por exemplo, um carrinho, ela gosta só da roda, ela se pega a detalhes, então ela não consegue olhar o geral, ela olha um detalhe de um brinquedo, brinca só com aquilo. Então, basicamente é isso. Os sintomas precisam aparecer no início da primeira infância. Precisam causar prejuízos acadêmicos, sociais. Isso é quando criança, né, doutora? Isso. Mas, assim, tem uma idade mínima que os pais já conseguem perceber isso? Perfeito. Desde o comecinho do desenvolvimento, a gente já consegue perceber algumas dificuldades. Às vezes, a criança demora a olhar ou não olha desde pequenininho. Ainda assim, de colo, a Isso. possibilidade de já ir observando isso. Perfeito. Desde o comecinho da infância. Então, assim, a criança, ela fixa o olhar já no primeiro mês de vida. Então, as crianças com TEA, às vezes, não conseguem fazer isso, não conseguem fixar o olhar, não conseguem sorrir. Então, a gente já consegue, desde o início do acompanhamento pediátrico, a gente já consegue perceber alguns sinais e sintomas. Não significa que se a criança não olha, que ela vai ter que já tinha o diagnóstico. Perfeito. Mas a gente consegue já colocar aquela pulguinha atrás da orelha, já ficar atenta, a gente já escreve no prontuário. Eu sempre coloco a vigilância para o desenvolvimento, porque eu sei que na próxima consulta eu vou olhar para isso de novo e a gente vai seguindo para ver se a criança adquire essas habilidades ou não. Porque às vezes ela demora mais e é a fase normal mesmo, né? Que tem crianças que são mais rápidas, outras não, cada um na sua individualidade. E a pediatria teve que avançar muito nisso, né? Para ter esse olhar atento para a questão do autismo, doutora. Isso mesmo, Mônica. Eu falo assim, que eu mesma, durante a minha graduação, não tive aula sobre autismo. Lá para final da residência, que a gente acabou entrando em contato. Então, realmente é um assunto novo para a maioria dos médicos. E os médicos agora estão se adaptando e buscando conhecimento, assim como toda a sociedade também. Quando a gente fala que o autismo ele tem graus, né? É pelos sintomas que a gente faz essa classificação, que nem a doutora estava explicando, né? A, B, C, é por isso que a gente faz a classificação ou não necessariamente? Então, a graduação a gente chama de níveis de suporte, a gente faz pela quantidade de apoio que essa criança vai precisar. Tá. Né? A gente chama de nível de suporte 1, 2 e 3, sendo uns casos que são mais leves, claro que tem a ver com a quantidade de sintomas, quanto menos sintomas, menor a quantidade de suporte que a criança vai ter. Mas já é uma criança nível 1 com necessidade de suporte, mas nível 2 de suporte significativo e nível 3, geralmente, é uma criança que precisa de suporte, mesmo quando ela chega à idade adulta. E quando a gente diz o suporte, seria o quê? Essa equipe multidisciplinar? O que seria esse suporte, doutora? Ela precisa de ajuda para fazer algumas atividades básicas de vida diária, né? Ela precisa de terapias, precisa, às vezes, de uma maneira prolongada. É mais ou menos isso. É o nível de apoio interdisciplinar que ela precisa, tanto dos pais quanto das terapias. E tem crianças que a gente sabe que é a questão também do toque, né? Elas não gostam de ser abraçadas, né? Com autismo, não gostam de ser abraçadas, ser apertadas, ser tocadas. Isso também existe? Isso mesmo. Esse sintoma a gente chama de questões sensoriais. Ela pode ter tanto uma sensibilidade aumentada aos estímulos ambientais, quanto reduzida. Então, tem crianças, por exemplo, quando eu falo reduzida, né, mastigam gelo, colocam, tipo, terra na boca, pedra, coisas que normalmente a gente não veria isso acontecer. Ou crianças que têm uma sensibilidade aumentada, né, então, que não gostam de serem tocadas, não gostam de barulho,
não gostam de muita gente, lugares muito cheios. Elas entram numa crise, se desorganizam, ficam muito chateadas, né, com isso. E o autismo, ele tem essa questão das crises, doutora? O que seriam essas crises? Isso, as crianças entram, têm uma irritabilidade, né, geralmente relacionada a essas questões sensoriais, né, e, na verdade, é multifatorial, né, essas crises, assim, ou elas têm essas questões sensoriais exacerbadas, ou elas não conseguem se comunicar, né? Tudo isso favorece para que ela, às vezes, entre numa crise de agitação, irritabilidade. Isso acontece com muita frequência. Agora, falando dos pais, né? Acredito que nenhum pai, nenhuma mãe está preparado, né? Eu estou preparado se meu filho tiver o diagnóstico do autismo. Como é que é quando se chega no consultório, né? Que se tem realmente esse diagnóstico, essa preparação, esse impacto, né, na vida dessa família? Hoje, é claro que com a informação as coisas se tornam, né, melhores, porque a gente entende um pouco mais do que quando a gente vai no escuro, sem saber o que a gente está fazendo, né? Sem ter um norte, uma orientação. Mas como é que para os pais, né, ao receberem esse diagnóstico? Como que é a doutora, que é a profissional, né, que está ali com esse pai, com essa mãe? Como é que faz para eles entenderem como é que vai ser a rotina dali em diante? Mônica, a gente faz isso com muito cuidado, com muita responsabilidade. Então, a gente faz isso devagar. Os pais chegam, é claro que o diagnóstico não é dado na primeira consulta, a gente faz uma avaliação extensa. Então, essa questão do diagnóstico é algo importante. A gente tenta sentir o que os pais pretendem, porque isso varia muito de família para família. Tem pais que muitas vezes querem o diagnóstico, eles manifestam porque eles já estão vendo que o filho deles tem alguns sintomas e muitas vezes eles precisam do diagnóstico para ter o apoio na escola, por exemplo, o auxiliar pedagógico, o AT, né, para ter alguns benefícios que as crianças com autismo têm direito, né? Então, esse diagnóstico é feito com muito acolhimento, muita escutando quais são as demandas dos pais, quais são as angústias, porque isso, que nem Mônica, eu tinha falado, isso é muito individual, né? Cada família tem a sua demanda, tem as suas preocupações, e cada criança é diferente também. Então, não existe... Não é um manual, né? Não existe esse manual, né, doutora? Não existe esse manual. É uma coisa que a gente vai sentindo, consulta após consulta, e a gente atende as demandas da família. A gente acolhe as famílias muitas e muitas vezes. A gente precisa encaminhar as famílias para que elas também entrem em terapia, para que elas também consigam se fortalecer. Tenham essa aceitação também. Isso. Né, dessa mudança. Agora, doutora, vamos falar um pouco do desenvolvimento dessas crianças, né? Quando se tem o diagnóstico. O autismo, ele tem cura ou não? Ele tem evolução, para a gente poder entender. O autismo não tem cura, tá? O que existe é um trabalho terapêutico, é tratamento para a gente conseguir minimizar alguns prejuízos dessa criança e desenvolver habilidades que elas precisam desenvolver, né? Tem criança que some os sintomas, tem criança que reduzem muito os sintomas, ficam praticamente imperceptíveis, né, na vida adulta. Sim, pode acontecer. Normal. Perfeito, vida normal, isso pode acontecer. E é isso que é a nossa meta lá, quando a gente está lá. Esse é o meu desejo para os meus pacientes. É a missão ali, diária. Perfeito, a minha missão é essa, é elevar os meus pacientes ao potencial máximo deles, para que eles tenham qualidade de vida, né, Mônica? É isso que a gente quer para eles, né? Que eles consigam ter autonomia, que eles consigam tomar decisões, que eles consigam viver uma vida como qualquer outra pessoa. Possam constituir suas famílias, enfim, uma vida normal. E com esse tratamento multidisciplinar, isso é possível hoje, né, doutora? Isso, para a grande maioria dos casos, quando a gente fazendo o que precisa ser feito, né, que é o que eu acho que o HFC, de maneira pioneira, faz,
que é esse ambulatório, porque nele a gente consegue fazer o segmento dessas crianças. Acho que é isso que é importante, é avaliar elas periodicamente e vendo o que está funcionando, o que não está funcionando, a gente muda a rota, a gente ajusta o que precisa ser ajustado e a gente segue em frente. É isso. E aí, fazendo o que precisa ser feito, fazendo as terapias, às vezes é necessário algum medicamento, né? A gente consegue grandes evoluções. Que maravilha. Gente, hoje estamos recebendo aqui a doutora Renata Alvena, ela é pediatra do desenvolvimento e comportamento. Estamos falando sobre autismo hoje. Agora, eu imagino a emoção da doutora, né, em ver esse desenvolvimento dessa criança, né, que vai crescendo, adolescente, e se mostrando capaz, né, dela mesma fazer, doutora? Com certeza. Eu acho que isso é uma experiência que a gente tem e que muitas vezes isso acontece. E, assim, eu nem digo grandes avanços, mas, assim, cada pequeno avanço, a gente consegue ver o sorriso no rosto dos pais, a gente vai aumentando a confiança deles no nosso trabalho e nos motiva a seguir em frente e perceber que a gente está no caminho certo. Então, isso é muito gratificante. Que é possível, né, esse desenvolvimento. Que é possível. Agora, doutora, a gente está falando das crianças, né, a doutora pediatra, mas tem diagnóstico já na fase adulta? Também. Sim, sim. Isso está acontecendo muito, né? Principalmente quando os pais recebem o diagnóstico dos filhos e aí começam a perceber que quando eram pequenos também tinham dificuldades, também se sentiam... Mas, assim, como não havia esse diagnóstico, né? Eles só se sentiam pessoas desajustadas ou estranhas perante os colegas. E muitas pessoas buscam esse diagnóstico na idade adulta. E, para a maioria, é libertador quando eles recebem esse diagnóstico. Caramba! Então, assim, eu não sou uma pessoa que eu era o estranho na escola. Eu era assim porque eu tenho autismo, né? E aí fica muito mais fácil, né? Até para poder lidar, né, com esse filho, com essa filha, quando se tem esse diagnóstico. Isso, vão buscando conhecimento. Entendi. E vão vendo o que é possível fazer, né? Que nem individualizando os casos, né? No meu caso, eu não gosto muito de interagir, não tenho muitos amigos, né? Isso fica mais leve, porque é difícil, né? Uma pessoa... uma pessoa que não gosta muito de interagir com outras pessoas, ela é muito julgada pela sociedade, né? Muito. Até pela esposa. A esposa fala assim, ele não gosta, ele não tem amigos, né? Como uma coisa ruim e tal. E quando a pessoa recebe o diagnóstico, é mais fácil dos outros, inclusive, entenderem. É a justificativa, né? Porque, às vezes, a gente também não entende. Porque tantas pessoas, às vezes, falam, né? Que você é assim, você é daquele jeito, você é daquele outro jeito, acusando, mas não se sabe por trás o que pode ser, né? Se pode ter o diagnóstico, de repente, do autismo. Então, há essa possibilidade desse diagnóstico já na fase adulta, né? Com certeza. Eu lembro que nós participamos uma vez de uma palestra voltada para o autismo e o moço que estava dando a palestra, ele tinha um pouco mais de 40, não vou lembrar o certo a idade, e o diagnóstico veio somente depois dos 40 anos de idade. E aí que ele foi entender, por exemplo, eu até contei, né, a história, tava lá comprando um presente, aí a vendedora fala, você quer que embrulhe? Aí na cabeça dele, automaticamente, a resposta vinha, claro, se é presente, eu quero que embrulhe. Ou seja, ele achava, às vezes, que era falta de paciência, de educação, e só depois, com o diagnóstico, é que ele foi entendendo esse comportamento, muitas vezes, que ele tinha e que não entendia porque não tinha esse diagnóstico. Então, às vezes, esse reconhecimento, às vezes, demora para acontecer. Hoje, talvez não mais, como, né, a pediatria avançando, o diagnóstico, o assunto também, o tema sendo mais discutido, talvez o diagnóstico venha antes, quando necessário, né, doutora? Perfeito. Acho que é importante, né? Eu acho que o diagnóstico é importante para a gente conseguir levar esses pacientes para o tratamento que eles precisam, porque esses sintomas, eles trazem muito prejuízo
para a pessoa. É um prejuízo social, é um prejuízo muitas vezes acadêmico, é um prejuízo pessoal, a pessoa não consegue entender o que está acontecendo. Então, eu acho que o diagnóstico é libertador, né? Quando ele vem, eu acho que ele ajuda muito, ajuda a trazer mais leveza, assim, né? E falando, caramba, tudo bem, eu tenho isso, mas vamos seguir em frente, vamos fazer o que precisa, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para diminuir a minha angústia, né? As minhas preocupações, né? O que eu posso fazer? E acho que a aceitação também, por ser criança ainda, talvez não tenha total consciência, né, do diagnóstico. Mas na fase que vai crescendo, como é que é essa aceitação, doutora? As crianças, elas lidam muito melhor do que nós, né? Eu acredito que elas acabam tendo consciência, acabam aprendendo e elas convivem muito bem, eu acho que é bem tranquilo, assim, para crianças. Crianças aceitam muito mais do que nós imaginamos. E do que nós adultos, né? Quando se vem o diagnóstico, a aceitação muitas vezes é até mais difícil, né? De aceitar, às vezes, algumas mudanças que precisam acontecer para isso. E o desenvolvimento, doutora? A doutora falou, às vezes é uma evolução mínima, mas do mínimo com o mínimo, do pouco em pouco, se faz muito. Quais são essas evoluções que vocês acompanham, que podem ver, até para a gente levar, né, um pouco de informação para o pai, para a mãe que está nos assistindo, está nos ouvindo, para entender que há possibilidade, mesmo que de pouco em pouco, se faz muito. Perfeito. Acho que o principal, né, é a questão da sociabilidade, né? A criança melhorar a sua interação social, porque isso é uma coisa que traz muito prejuízo, é uma coisa que... esse é um sintoma difícil de lidar, né? As crianças que não conseguem interagir, então a terapia é muito voltada para a interação social. E eu acho que a parte da comunicação a gente precisa, né, salientar, porque é a forma como nós nos expressamos para o mundo. E ver uma criança que tem um atraso de fala é importante, iniciar as primeiras palavras e fazer o contato visual e conseguir se expressar, conseguir gesticular. Nossa, isso não tem preço, é lindo demais. Lembra de algum caso? Claro, não precisa falar quem é, obviamente, por questões éticas, mas de algum caso de alguma criança que a doutora acompanhou desde muito cedinho e viu toda essa evolução, mesmo que de pouco em pouco? Porque eu acho que às vezes alguns pais desacreditam, né? Por a evolução ser devagar, pequena, não vai, meu filho não vai conseguir, não vai. Mas a doutora tem algum exemplo para compartilhar aqui com a gente? Com certeza, com certeza. Tenho vários exemplos de crianças que chegaram com muita dificuldade de interagir. Então, assim, é claro que eu tento uma interação com as crianças, eu tento fazer brincadeiras. E, assim, os pais vão percebendo como é seu filho. Então, não olham nada para a gente, tem uma dificuldade de, assim, não falam nada. Às vezes, assim, até a minha avaliação, ela é muito, muito difícil, assim, é meio angustiante para a família, e a família fica lá junto com a gente no consultório e observa tudo o que acontece. Eu acho que é importante isso acontecer, então a avaliação é sempre na presença dos pais. E, de repente, 3 meses depois, você já vê que ela começa já a interagir, ela entra na brincadeira, ela tem uma abertura muito maior com a gente. Você vê que a terapia, assim, de pouquinho em pouquinho, a criança vai se abrindo, vai entendendo como é que funcionam as coisas, vai adquirindo inúmeras habilidades, são fundamentais, começam a expressar algumas palavras. Então, os pais eles vão percebendo essas mudanças. E quando não percebem, eu faço questão de pontuar. Então, nas consultas eu falo, tá vendo? Na última consulta ele não fazia isso, isso, isso. Nessa consulta ele já está fazendo isso, isso e isso. Você conseguiu perceber isso? Eu acho que isso é uma coisa importante da gente atentar. Muitas vezes os pais... eles têm como vê a criança todo dia, né? Às vezes não percebe esses ganhos, né? Você está vendo? Olha, em 3 meses, olha o tanto que ele já evoluiu. Então, eu acho que isso é importante, a gente
por isso que é importante esse ambulatório, porque a gente vai pontuando. Cada consulta a gente vai vendo o que acontece. Ou, não aconteceu, não atingiu uma determinada meta. Mas será? O que aconteceu? Às vezes tem que mudar alguma coisa, ajustar. Às vezes a criança fica doente. Às vezes ela não se adapta à terapia. Muitas coisas podem acontecer, entendeu? Por isso que tem que estar atento, né? O ambulatório do HFC, essa consulta, ela é mensal? Como é que é, doutora? O acompanhamento, ele é mais próximo? Isso, no início, a gente faz, praticamente, são 3 consultas de avaliação, né? E aí a gente elabora um plano terapêutico individualizado, e aí a criança vai para a terapia. Em geral, a cada 3 meses, eu faço esse acompanhamento. É claro que isso não é para todo mundo, é sempre individualizado. Tem crianças que precisam de um acompanhamento mais próximo, então, mensalmente a gente se vê e por aí vai. Crianças que a gente introduz medicamentos, aí o acompanhamento também é mais próximo, isso é variável. A doutora falou de medicamento, mas tem também a questão alimentar também, né? Da questão do contato com os alimentos, isso tudo também pode ser um sintoma, né, doutora? Com certeza. Tem relação com essa questão da sensibilidade, né? Em criança, então, a seletividade alimentar é um sintoma que está muito presente. Não é algo que aparece em todas as crianças, mas aparece na maioria delas, né? Ou ela tem uma dificuldade com texturas, às vezes não come coisas molhadas, às vezes não come pedaços. E tem crianças que são realmente muito restritas, comem só carboidratos, só macarrão. Seletivas são mesmo. Muito. Aí, assim, que nem eu falei, cada criança é de um jeito. Então, assim, aí tem que ter um olhar multidisciplinar, precisa entrar com um nutricionista, eu faço lá no ambulatório uma pequena orientação parental, porque as crianças, grande parte delas se alimentam em casa. Então, os pais precisam ter recursos e ferramentas para ajudar essas crianças. O que a gente pode fazer para tentar introduzir um novo alimento na vida delas? O que a gente pode fazer? Existem ferramentas que a gente pode usar, né? Então, eu coloco o tripé, que é melhorar o ambiente onde a criança faz a refeição, mudar o comportamento dos pais. Então, tem pais que tentam forçar a criança, fazem um semblante de frustração. Então, tudo isso torna um ambiente hostil. Pesado, né? Então, né? é isso que eu vou orientando os pais, assim. E algumas atitudes, por exemplo, eu quero introduzir uma proteína, né? Tem crianças que não comem proteína de jeito nenhum. Então, a gente vai sempre colocar no prato, nem assim, um pouquinho de carne moída, um pouquinho, mas sempre tem que estar presente lá, para que a criança dessensibilize, aquilo comece a ser familiar para ela. Que nem eu falei, isso é um trabalho de formiguinha, isso não é fácil de fazer, mas eu acho que é uma coisa importante. Seletividade, os pais precisam saber lidar muitas vezes, né? E os pais precisam ter toda essa orientação. Exige paciência, né, desses pais. É uma mudança na rotina da família toda, né? Para poder conseguir ver essa evolução. Porque depende de todas essas mudanças para a melhoria dessa criança autista, né? E o mais difícil, muitas vezes os pais precisam mudar assim, a rotina deles, né? Sim. Às vezes os pais são seletivos também, entendeu? E tem que ser o exemplo ali, né? Exato. As crianças aprendem muito com exemplo, fazendo. Né? Não só as autistas, todas, né? Todas. Aprendem muito com exemplo. Então, assim, as crianças, eu falo sempre, você quer ver o seu filho comendo cenoura, ele precisa ver você comendo cenoura com prazer. Feliz, sem cara feia. Perfeito. Agora, doutora, eu vou aproveitar a participação para perguntar do outro lado. Quem não tem ninguém na família com autismo, como que a gente lida com uma criança autista? Como que a gente se relaciona, né? Qual é a orientação? Porque, às vezes, as pessoas não sabem o que fazer, né? Às vezes fala, tem autismo, então, às vezes, nem vai conversar, nem...
enfim, até para os pais, né, orientarem seus filhos na escola, se tem um colega ali que é autista, né, que tem... O que a gente deve fazer, né? Como que a gente deve se comportar diante de uma pessoa com autismo, doutora? É agir normalmente, né? Mas eles têm as individualidades dele. Como que a gente não fere isso? Eu acho que até é importante, essa pergunta é muito importante, porque cai até um pouco na questão da inclusão, né? Sim. Como é que a gente faz a inclusão de uma criança autista? As crianças são individuais, a gente precisa entender quais são as demandas delas. Ah, mas toda criança autista vive no mundo dela? Não, tem crianças que interagem bem, tem crianças que têm um quadro leve e que como que a gente vai se comportar em relação a ela é absolutamente como qualquer outra criança. Isso. É assim que a gente precisa tratá-los, né? É assim que gera inclusão. Exatamente. O que gera inclusão é a gente fazer as mínimas adaptações necessárias para que aquela criança consiga evoluir, como as outras crianças, principalmente na escola, e consiga conviver. Então, assim, é o mínimo necessário. Eu não quero que o mundo, assim, mude para incluir a criança. Eu quero pequenos detalhes. Então, vamos ver qual que é. Eu não sei, porque cada criança é diferente. Cada criança tem sua peculiaridade. Então, a criança tem uma dificuldade de comunicação. E se a gente talvez colocasse aquelas figurinhas, né, de comunicação alternativa para ver se ela consegue se comunicar melhor? A criança não aguenta ficar 4 horas na sala de aula. Vamos reduzir o horário dela? Então, assim, eu não sei qual que é a peculiaridade, mas, assim, como que a sociedade tem que tratar a criança, como trata todas as outras. É isso. Isso é ótimo, porque eu acho que, às vezes, as pessoas elas ficam sem jeito e aí acabam não incluindo, né? Preferem, muitas vezes, não se aproximar porque tem medo de errar e o correto é tratar dentro da normalidade. Exato. Como qualquer outra criança, como qualquer outra pessoa. Isso. Eu acho que muito vem esse medo, vem pela desinformação, pelo o que eu não sei o que esperar, né? Mas esse é o nosso trabalho, né? A gente vem, a gente oferece informação, a gente mostra quais são os sintomas, né? O que essa criança... Ah, é uma criança que tem uma sensibilidade a barulho. Tá bom, então vamos tentar, assim, tratá-la normalmente, mas, assim, vamos tentar convidá-la para lugares silenciosos, lugares não muito cheios de gente, lugares que não sejam mais privados, né? É um jeito da gente incluir para que ela se sinta bem. Então, assim... Como que a gente deve tratar? Não sei. Cada criança precisa de alguma adaptação. Mas ela precisa ser incluída, né? Com certeza. A gente precisa incluir, assim, todo mundo, né? Todo mundo. E, doutora, quando a gente fala, né, da criança com autismo, né, a questão dos pais, ainda existem os pais que não querem admitir o diagnóstico, às vezes evitam de levar para buscar esse diagnóstico, acha que é normal, que não precisa de tratamento, que vai passar, que às vezes é uma birra da fase, é uma birra da idade. Ainda existem pais que não querem aceitar esse diagnóstico? Eu acho que é uma minoria. A maioria quer o diagnóstico porque percebe que a criança está sofrendo, né? E a família está sofrendo também. Então, a maioria dos pais quer o diagnóstico. Existem os que não querem, não aceitam, sim. Mas... quando isso acontece, a gente percebe e vai indo devagar. A gente vai conversando, vai primeiro falando... Eu nem acho que o diagnóstico seja, assim, o fundamental, né? O que é fundamental é a gente perceber quais são as habilidades e as dificuldades e a gente encaminhar para o tratamento. Então, muitas vezes, quando eu percebo que a família é relutante ao diagnóstico, eu encaminho... para os pais, e aí a questão do diagnóstico vai indo aos poucos, entendeu? Então, a gente vai sempre com muito cuidado, com muita responsabilidade e sempre acolhendo essas famílias nas demandas que elas têm.
Então, eu sei que a família está sofrendo, eu sei que ele não quer o diagnóstico, mas eu sei que ele está sofrendo. Então, eu vou escutar o que ele tem para me dizer, eu vou escutar o que é importante para ele, porque às vezes o diagnóstico para ele não é importante, mas é importante que o filho dele seja acolhido e que ele receba o que ele precisa, que é tratamento. E hoje, doutora, como a doutora vive, né, em conversa, em contato com esses pais, ainda tem muito que se melhorar nessa questão da inclusão, seja nas escolas preparadas para receber esse aluno autista, para ajudar nesse desenvolvimento, que acho que faz tudo parte, né, desse tratamento, ir para a escola, o aprender junto com os outros colegas. Mônica, ainda há muito o que se evoluir quando o tema é inclusão, né? E eu digo isso, não digo nem em relação só à Althea, mas assim, eu acho que o Brasil ainda está muito aquém na questão de até acesso à educação, né, Mônica? Uhum. Se você for ver, assim, até é lei, está na lei que crianças de 4 a 6 anos, a partir dos 4 anos, Já precisa estar na escola e a gente não consegue oferecer nenhum acesso. O que dirá uma educação inclusiva, né? Então, eu não culpo os professores, eu acho que os professores estão se esforçando muito, estão adquirindo conhecimento, mas a gente acaba caindo em outras questões. Por exemplo, vou colocar uma coisa muito simples, tá? A superlotação das escolas, por exemplo. Crianças que estão no nível de pré-escola, né? Que a gente chama de EMEIs, né? Principalmente as públicas. A lotação máxima, em mais da metade dessas instituições, é mais de 30 alunos, né? E, assim, a recomendação é que seja menos de 30, mas eles admitem que coloque-se mais alunos caso seja necessário o acesso, porque a gente precisa garantir o acesso. Só que a gente garante o acesso mas a qualidade... com uma superlotação. Então, assim, como é que as professoras vão fazer uma atenção individualizada? É obrigatório, não tem como fazer inclusão se a gente não tiver o nosso olhar voltado às crianças que precisam mais. Se ela tem que cuidar de 30 ou mais crianças de 4 a 6 anos, conta para mim, como isso é possível, né? E como é que vai dar essa atenção, né, especial, diferenciada para a criança autista? Perfeito. Então, assim, nós temos leis, a gente tem um sistema que se chama atendimento educacional especializado, que são equipes especializadas para fazer a inclusão desses alunos, que é algo muito, muito bom, né? Que já existe, mas precisa ser ampliado, né? Então, nós temos as leis, nós temos a informação, mas, às vezes, ainda algumas coisas estruturais impedem que a gente consiga fazer a inclusão, né? A inclusão devida. Essa estrutura toda para receber essas crianças. Exato, a gente não consegue ter perna, a gente não consegue ter auxiliar pedagógico. Muitas e muitas crianças precisam de um auxiliar na sala para conseguir voltar, para conseguir adaptar o material, para conseguir adaptar uma atividade, né, para a criança que precisa. Por exemplo, vou te dar... Eu fiz meu doutorado na educação infantil. Então, eu fui a 54 instituições de creche pré-escola, eu fazia a avaliação de qualidade da instituição. Então, eu consegui, assim, 1/3 das turmas tinham alunos com necessidades especiais, 1/3 das turmas, que é muita coisa, né? Algumas turmas tinham 4 alunos com necessidades especiais, então, isso é muita coisa. E eu tenho bons exemplos, assim, de inclusões bem-sucedidas e de mal-sucedidas. Isso no público, doutora? Tudo público. Tudo público. Isso, todas as instituições públicas, ou conveniadas, né? Vou te dar um exemplo de uma inclusão que foi ótima. Era uma atividade de enrolar brigadeiro. Então, eles vieram com o pote
uma tigela com brigadeiro, e a atividade era enrolar o brigadeiro e montar o brigadeiro, colocar o granulado, e eles comeram o brigadeiro depois. E tinha um aluno com autismo. Eles convidaram a participar dessa atividade, o menino não quis. A professora falou assim, fulano, você quer desenhar na lousa? Por quê? Porque ela conhecia o repertório de habilidades dele, o repertório de preferências dele. E ele falou que sim, que ele queria desenhar na lousa. Então, você perceber que é uma atividade de motricidade, o menino foi desenhar na lousa, que é uma atividade de motricidade também. Ou seja, ele não ficou fora Não de ficou fazer fora. o exercício. Ele fez uma atividade produtiva que demanda as mesmas habilidades, mas de preferência dele. Por quê? Porque a textura do brigadeiro na mão ele não gostava e pronto. E aquilo foi respeitado e eu achei maravilhoso. O menino desenhou, ele tinha um hiperfoco com aviões. Eu até tirei foto da lousa, porque é uma coisa muito incrível, assim. Eu nunca vi um desenho tão perfeito de aviões. Olha. Com tanto senso de proporcionalidade, com tantos detalhes. Que uma idade, coisa mais ou menos? Ele, 5 anos. 5 anos. Uma coisa incrível. E essa professora até me disse que ele era única criança da turma que já sabia ler. Olha, as habilidades. As habilidades, é o que a gente estava falando, mas né? aí também, né, será que nós temos, né, professores assim que conseguem ter essa sensibilidade, preparo para perceber e ajudar, porque isso ajudou no desenvolvimento dele, Com né? certeza. Ele não ficou parado ali, ele, né, porque não estava fazendo o brigadeiro, mas ele foi fazer a outra atividade que também tinha o mesmo objetivo no final, né, no final das contas tinha o mesmo objetivo. E ele ficou bem, tranquilo, fazendo uma atividade de preferência dele. E era o único aluno autista da sala? Daquela turma era o único aluno. Agora eu fico imaginando quando tem 4, né? 5. Como Exato. que se faz para ter essa sensibilidade e essa atenção? Mônica, precisa ter auxiliares. Porque uma professora sozinha não consegue. Não dá conta. Não consegue dar conta. Mesmo porque, se a gente for pensar, não são só alunos com autismo. Sim. Né? Às vezes tem alunos com paralisia cerebral, às vezes tem alunos com baixa visão, né? Com deficiência são auditiva. Várias outras. Todas as crianças precisam de alguma adaptação. Se você for parar para pensar, não é verdade? É verdade. Todo mundo. Às vezes tem a criança neurotípica. Suas particularidades. Todos temos, né? Todos temos. Criança neurotípica, mas não se adapta ao método. Precisa de adaptação também, entendeu? Senão não consegue aprender, né? E assim, esse foi um exemplo, assim, que me deixou muito feliz, sabe? Você vê numa escola pública, você vê, é o mínimo, é pouca coisa que a gente quer. É o mínimo suficiente. Eu chamo de mínimo suficiente ao perfeito, né? É dar essa condição, né? Exato. Essa condição. Agora, temos a experiência não tão boa, né? A atividade era a seguinte, era uma atividade de colagem. Então, era um papel com o desenho do prato e as crianças colavam as sementinhas do que elas queriam comer. Então, elas iam lá e escolher, eu quero arroz, feijão, macarrão, aí colava no papel o arroz, o feijão, o macarrão, as sementinhas, né? Os grãozinhos. E tinha uma criança autista que não foi convidada para a atividade, porque, não sei, não entendo por que ela não foi convidada, mas ela não foi convidada. E aí, ele ficou atrás da porta, sentado numa cadeira. Ele levou uma cadeira atrás da porta e ficou lá sentado. Olha. E foi isso. Nada de inclusão. E era uma professora só na sala? Era uma professora só na sala. Assim, em geral, nas escolas públicas, de 4 a 6 anos, fica uma professora só. E no nível das creches, né, que é de 0 a 3 anos e meio, mais ou menos, fica uma professora e um auxiliar que não fica só em uma sala, ele fica rodando, né? Nas diversas salas que estão em aula simultaneamente. Então,
é muito, assim, se for ver a lotação das creches, que são os menorzinhos, é 25 alunos. É muita coisa. Muita coisa. Quantas escolas a doutora visitou? Eu fui em 54, eu acho. E no contexto, assim, geral, na média, como é que está esse atendimento quando a gente fala em inclusão, nessa média que a doutora visitou, que a doutora esteve ali presente? Então, acho que, no geral, as experiências... No geral, na maior parte das experiências que eu pude observar, assim, a inclusão não está legal, tá? Mas, assim, eu não culpo as escolas. Eu acho que as professoras têm buscado informação, têm se preocupado, mesmo porque as mães também estão demandando mais, então as escolas estão sendo obrigadas As mães estão cobrando mais por exatamente, isso, né? fazer uma formação continuada, buscar informação. Mas acontece que, assim, não julgo, porque não existe uma estrutura física adequada para fazer essa inclusão. Não, com a lotação que está acontecendo, não tem como fazer uma inclusão. Eu falo da lotação que é assim, é algo que é muito escancarado, né? Mas assim, a gente não pode julgar só os professores. A gente é uma análise mais profunda, é uma análise mais difícil. Fazer a inclusão não é uma coisa tão tranquila assim, né? Exige, é mais caro, né? Também tem tudo isso, né? É um custo maior, enfim. Mas é necessário, porque é uma necessidade, né? É algo que a gente precisa. Nos dias de hoje. Então, quanto mais a gente falar sobre o tema, levar essa conscientização, levar informação, é o melhor caminho, né? Para se ter mudanças significativas e a evolução dessas crianças. Exato. Então, assim, a gente tem lei, né? Já que assegura os direitos da criança com TEA, né? A gente tem a carteirinha, né? Que assegura acesso mais fácil, né? Então, vagas para autistas, fila de prioridade, que eu acho que é uma coisa importante. Mas eu acho que a inclusão não é só isso. Isso é uma parte importante, mas a inclusão tem que vir da sociedade. Essa é a verdadeira inclusão, que é a gente reconhecer os sintomas, saber o que está acontecendo e a gente tratar essas pessoas com respeito e a gente fazer as mínimas adaptações suficientes e necessárias para que elas tenham uma vida o mais normal ou o mais próxima do normal possível. Que elas possam se sentir inseridas, né, na sociedade. Pertencentes, né, nesse contexto. E consigam trabalhar e levar suas vidas. E conseguem, né? Quantos casos? Né? De pessoas que se formaram, são profissionais, atendem, têm famílias e levam uma vida mesmo com o diagnóstico de autismo. Sim, levam suas vidas normalmente. Normalmente. E é isso que a gente quer para todo mundo. Essa é a meta. Exato. Se tem essa possibilidade, temos que correr atrás disso, né? Com certeza. Essa é a meta para todos os meus pacientes, meus queridos pacientes. E cria uma relação, né, doutora? Nossa. Não tem jeito. Não tem jeito. Doutora, a gente está chegando ao final já desse nosso bate-papo. Nossa, quanta informação. Como é bom, né, a gente poder ouvir isso, porque às vezes a gente fala de autismo, a gente fala, mas não tem ninguém aqui na minha família, né, não quer saber. Mas a gente tem que entender também, a gente tem que saber, né, como lidar, como se comportar com tudo isso. E a gente não sabe o dia de amanhã. Então, quanto mais preparada a gente estiver, melhor. A prevalência é bem grande, né? Então, os últimos dados são do CDC americano, dados americanos, mas a gente verifica isso no Brasil também, que a prevalência está aumentando, a incidência está aumentando. E tem uma justificativa, doutora? Então, assim, eu acho que tem um pouco a ver com a mudança dos critérios diagnósticos, que ampliou. Então, antigamente, só as crianças que eram muito graves eram classificadas como autistas, e hoje em dia não. A gente vê muitos casos leves, que antigamente até eram sintomas que passavam despercebido, né? Que estão sendo incluídas no diagnóstico. E também a informação, né? Então, muitos os pediatras, médicos e a sociedade em geral está entrando muito em contato com os critérios diagnósticos e com as classificações e estão pesquisando mais, então acaba-se tendo mais diagnósticos, né? Mas você vê que o último dado foi de uma criança
em cada 36 tem o diagnóstico, crianças de 8 anos, tá? Tem o diagnóstico de autismo. Olha, uma para cada 36. Isso é uma prevalência muito grande. Então, você estava falando, né? Mesmo quem não tem ninguém na família. Assim, mas eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente aqui conhece alguém, né? Então, tem que saber. Então, tem que saber. Como incluir. Exatamente. O que a gente tem que fazer, como incluir. Como lidar. Exatamente. Então, é uma coisa que já fugiu de um grupo específico. Isso é uma questão social, é uma questão de todos nós. E é nossa obrigação ter esse conhecimento e ajudar essas pessoas, né? Não só com TEA, com qualquer tipo de questão na sua vida, né? Eu estava lembrando aqui, eu tenho uma amiga que tem o diagnóstico de autismo e eu não sabia no início, e eu sou muito de chegar e abraçar as pessoas, né? E ela não gostava desse contato de abraço. Mas eu não sabia e eu continuei abraçando. E aí um dia ela me contou, né? Ela falou assim, Mônica, foi difícil para mim, porque você chegava e me abraçava. Aí eu falei assim, nossa, mas eu não sabia, né? Aí ela falou assim, não, mas eu evoluí. Hoje você pode continuar me abraçando, porque eu já entendi que quando eu te encontrar, você vai me dar um abraço. Então, hoje eu aceito esse abraço, sabe? Então, mas eu tratei ela normal, entende? Normalmente como eu faria com qualquer pessoa. E talvez tenha sido isso um jeito de evoluir, né? Dela evoluir nesse quesito. Porque se talvez eu já soubesse e já, né, não tratasse ela como eu trataria todos, talvez ela não teria evoluído nesse sentido de receber o abraço, né? Então, para ela, hoje não incomoda. O que é bom, é claro, né? A gente tem que respeitar se ainda incomoda. Mas não a incomoda mais. Então, pelo menos comigo, ela já consegue receber esse abraço. E lembrei dela agora. E ela já é adulta e continua, né? Como diz, não tem cura. Mas ela evoluiu hoje, né? É uma empresária, tem sua empresa, trabalha. Normal. Mas tem as suas particularidades que precisam ser respeitadas, obviamente, né? Sem e dúvida. outras quantas que ela já conseguiu a evolução nesse tempo todo. Que bom, ela tem o diagnóstico, então provavelmente ela lida muito bem com isso, né? Sim. Ela consegue entender o porquê que ela tem umas certas dificuldades, né? E ela disse que não foi fácil, né? O início, ela se sentia um peixe fora, excluído, porque ela não gostava de fazer o que todo mundo fazia. Ela não se sentia bem. Então, às vezes, ela se obrigava a fazer para se sentir pertencente, né? Parte daquele grupo. Mas aí, com o diagnóstico, que ela foi entendendo que ela tem as limitações, que ela não gosta disso, mas gosta de outras coisas. Então, tem que, às vezes, colocar energia, né? No que é bom, no que ela pode evoluir ali. E hoje ela é uma empresária, mulher, é mãe, é casada, tem uma vida normal. Isso. Uma vida normal. Isso que é muito bom. Doutora, vamos finalizar aqui. Se a doutora pudesse deixar aqui hoje, né, diante de tantas informações, mas uma mensagem para os pais que receberam, que acabaram de receber, ou que ainda vão receber o diagnóstico de um filho, de uma filha com autismo. O que é que a doutora diria? Eu diria para eles acalmarem o coração. Acho que porque assim, não adianta a gente romantizar o autismo. É uma condição que traz muito sofrimento para a família de início. É difícil não ver uma família que passou por baixos, né? Então, acalmar o coração, procurar ajuda de especialistas e dar os passos que precisam ser dados e mantenham a fé, mantenham a esperança, mantenham metas, né? Metas alcançáveis, claro, né? Metas condizentes. E que criem expectativas, sim, no seu filho. Criem. Eu crio expectativas em todos os meus pacientes e normalmente são atingidas. Normalmente são atingidas. Ai, que bom. E normalmente são atingidas. Às vezes, demora um tempo. Então, assim, a gente não pode querer que as coisas aconteçam de uma hora para outra. Não vão acontecer. Mas a gente tem que comemorar os pequenos passos. Comemorem os pequenos passos, pessoal. Comemorem. Porque devagarzinho as crianças chegam lá. Elas dão o melhor que elas podem com as ferramentas que elas têm. Então, vamos dar essas ferramentas para eles e vamos comemorar cada evolução.
Mesmo que seja mínima. Mesmo que seja mínima. Muito bem. Doutora Renata, que prazer falar contigo. Obrigada por essa aula aqui hoje, por trazer tantas informações para que a gente tenha um mundo mais inclusivo e melhor. Obrigada, doutora. Obrigada, quero agradecer o pessoal do HFC pela oportunidade de falar sobre esse tema. E ele não se esgota, a gente sempre vai voltar e vai falar sobre esse tema que é tão importante para a gente conseguir cada vez mais respeito e cada vez mais inclusão. O HFCcast está de portas abertas. Qualquer novidade, qualquer informação nova que a gente possa trazer aqui, já está convidadíssima, viu, doutora? Muito obrigada. Para estar aqui com a gente. Obrigada, viu? Obrigada, Mônica. Mande um abraço para todos os pacientes. Pode deixar. E obrigada a você que nos acompanhou no HFCcast. Lembrando que você pode acompanhar os episódios. Não precisa ficar triste que você perdeu, porque você consegue acompanhar no YouTube, lá no canal do HFC Saúde e também pelo Spotify. Vai lá que já tem mais de 20 episódios com muitas informações de diversas áreas da saúde aí para você poder ver, inclusive histórias inspiradoras, tá? São várias histórias que nós já contamos aqui no HFCcast. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!